Olá, queridos, bom dia. Na semana passada, ainda falando da nossa lição da escola sabatina, eu gostaria de tocar em um assunto muito interessante. O povo de Israel foi liberto do cativeiro com uma missão: reconstruir o templo, ou seja, reconstruir a igreja. E eles receberam condições para isso, mas chegando lá, aconteceu alguma coisa na reconstrução da igreja que os desanimou. E a princípio você se questiona, mas o que foi realmente que desanimou esses queridos no sentido da reconstrução da igreja? Eu senti no desejo de partilhar com vocês o motivo desse desânimo. E infelizmente isso ainda persiste em nossos dias atuais. Isso você vê todo esse percurso no livro de Esdras, o capítulo 4, 5 e 6. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse comigo a leitura. Nós iremos ler o livro de Ageu. E no capítulo 1, diz assim, logo no verso 4: Acaso é tempo de habitardes em vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Deixa eu explicar para você um pouquinho esse verso 4. Deus está dizendo assim: olha, eu mandei vocês de volta para casa para uma missão: reconstruir a minha igreja, a minha casa. Mas eu notei que, com o passar do tempo, vocês deixaram a minha casa de lado e começaram a cuidar dos seus próprios interesses, a investir na casa de vocês. Essas casas apaineladas, são casas construídas com capricho, com luxo, com zelo. E eu gostaria de fazer uma pequena reflexão aqui. Muitas vezes nós cuidamos demais, ao extremo, da nossa casa. E muitas vezes a casa de Deus fica em ruínas. Eu já tive a oportunidade de pregar em uma igreja falando sobre esse tema. Muitas vezes nossa casa tem de tudo, mas a casa de Deus não tem nada. E olha que Deus é o dono do mundo, o dono de todas as coisas. E Deus estava triste naquele momento, talvez tenha sido um desses motivos. Deus não estava mais ali. O espírito de reconstrução não estava mais ali. E aí então o profeta Ageu e o profeta Zacarias vão lá e reanimam esse povo, dizendo assim, olha, o verso 5, ora, pois assim, o verso 5 do capítulo 1 diz assim, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquel furado. Ou seja, por mais que você vista, coma, beba, sem Deus, queridos, nunca vai ser suficiente. E aí Ageu, com essas palavras, encoraja, olha, vocês precisam parar para pensar, vocês estão cuidando demais das coisas de vocês e esquecendo das coisas de Deus. E olha o que diz o verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, sobe ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor Deus. Amém? Quando você se arrepende em qualquer situação, Deus esquece do passado e se alegra da nova pessoa que você se transformou. Então, queridos, olhe para a casa de Deus, olhe para a igreja de Deus
Eu não consigo ver um mundo sem igreja. Eu não consigo ver um mundo sem uma casa aonde ali você vai encontrar a verdade. Que Deus te abençoe. E eu oro por você para que Deus ilumine os seus passos. Amém.